Muito boa noite a todos os presentes, eh, a todos os diamantes já envolvidos com esta oportunidade, mas de uma forma muito especial queria desejar as boas-vindas a esta sessão Zoom a todas as pessoas que estão a assistir pela primeira vez e que foram convidadas por alguém para ver também se juntam a este projeto, a esta oportunidade. Eu vou começar por me apresentar. O meu nome é José Machado. Eu sou licenciado em Engenharia Mecânica e mestrado na mesma área. Eu sou casado, sou pai de três e avô de um neto. Eu comecei a minha carreira profissional como docente universitário, depois de concluir a minha licenciatura. E como devem perceber, como docente em várias áreas do lecionamento e aos vários níveis, um professor universitário não tem um salário muito largo. Eu tinha estudado durante 16 anos, tinha muitos sonhos e queria realizar. Percebendo que tinha conhecimento numa área técnica, eu comecei a fazer consultorias nessa área, que é na área de engenharia. E comecei a ganhar bastante dinheiro. Mas houve uma coisa que aconteceu na minha vida que realmente me preocupou. Foi o facto de eu ter ficado sem tempo. Eu acabava de me casar, eu tinha os meus filhos ainda pequenos, queria vê-los crescer, queria estar com eles e não conseguia tempo para fazer isso. Na verdade, a coisa que mais me começou a preocupar foi quando comecei até a não ter tempo para estar com os meus familiares durante os fins de semana, nas nossas festas familiares. Foi então que um familiar se aproximou de mim e disse: Olha, eu estou envolvida num projeto maravilhoso que eu acredito que com a tua dinâmica, sem deixares de fazer aquilo que estás a fazer, mas fazendo em part-time, podes começar a ter rendimentos similares a esses ou superiores. E gradualmente ele vai te dar a oportunidade de teres mais tempo para estar com a tua família. Como devem imaginar, eu fiquei entusiasmado com a ideia e perguntei do que se tratava. Foi então que ela me convidou a uma apresentação similar a esta, mas foi uma apresentação presencial. Desloquei-me até ao local da apresentação e quando lá cheguei, e fui acompanhado da minha esposa, quando lá cheguei, o apresentador começou a falar sobre alguns produtos. Produtos de limpeza e higiene pessoal, e vou-vos dizer, quando eu ouvi falar sobre esses produtos, eu desliguei-me completamente. Comecei a pensar no tempo que estava a perder por estar naquela sala. Comecei a pensar nas consultorias que eu poderia estar a adiantar e a preparação das minhas aulas. Entretanto, em respeito às pessoas que estavam na sala, conheci algumas delas, permaneci na sessão até ao fim. Mas, como disse, não prestei atenção a mais nada. No final daquela sessão, e quando pretendia ir embora, a minha esposa disse: Eu quero entrar para este projeto. Eu disse que, sim senhora, poderás entrar. Como sabes, eu não tenho tempo para estar a fazer essa atividade, nem me sinto associado a ela. Mas quais são as condições que são necessárias para tu começares? E ela disse: é preciso adquirir um kit. Como tínhamos alguns recursos e o investimento não era alto, então eu subsidiei ou comprei o kit para ela começar a fazer a sua atividade. E ela começou a fazer atividade até que 3 meses depois ela chegou a casa com um cheque de 31 randes. O valor não era alto, mas eu fiquei um pouco preocupado. Não lhe havia visto fazer nada de excepcional. E alguém lhe estava a pagar 31 randes. E pensei, será que eu trabalhando com ela não se vai realizar aquilo que o meu familiar me disse? Começarmos a ganhar mais?
E assim foi. Eu pedi a ela para ver a documentação que estava no kit inicial e ao ler aquela documentação eu percebi o potencial que este negócio tem. Comecei a trabalhar com a minha esposa e fomos desenvolvendo. Começamos a realizar sonhos que queríamos, de coisas que queríamos fazer. Começamos a trabalhar nisto em part-time e começamos a ter tempo para definir. Ter um mês em que eu não aceitava consultoria nenhuma para podermos tirar as nossas férias, porque tínhamos esta renda extra. Conseguimos decidir que os nossos filhos deviam estudar numa escola privada. Conseguimos decidir, por exemplo, com a comparticipação de outros valores que também havia ganho, comprar uma carrinha para poder nos deslocar, sobretudo para essas zonas recônditas e bonitas que este país tem. Eu gostaria de colocar a questão: quantas pessoas é que nós conhecemos à nossa volta que trabalham do primeiro ao último dia do mês e o salário que recebe não chega para o quinto, sexto dia do mês e as pessoas ficam sem recursos? Quantas pessoas é que nós conhecemos que trabalham até numa boa empresa, que têm um bom emprego, têm o salário, têm subsídios, têm regalias, telefone, carro, etc. E de repente essa instituição fica com algum problema e essa pessoa recebe um pedido de dispensa. Ele é dispensado e ele vai para uma situação complicada da sua vida. Quantas pessoas é que têm essa empresa muito boa, mas que depois de 30 anos, 35 anos de trabalho, recebem a carta da sua reforma, ficam sem o subsídio, ficam sem a viatura, sem o telefone e sem o crédito para o telefone. E a sua vida começa a ficar muito mal, muito pior do que os 35 anos em que a pessoa esteve nessa instituição. Quantas pessoas é que nós conhecemos que terminaram a sua formação média ou superior e que estão à procura de uma oportunidade e não têm para poderem começar a sua vida? A Neolife pode ser uma das formas que você pode se juntar a ela e realizar isto. A Neolife é uma empresa que tem como missão, definiu como sua missão, trazer um mundo mais saudável e mais alegre. Quando ele diz mais saudável, é como é que ela pode nos ajudar a termos mais energia, ficarmos menos vezes doentes e envelhecermos com a idade. A parte alegre, ela trabalha na dimensão financeira. É como é que nós podemos trabalhar nesta oportunidade para podermos ter a nossa liberdade financeira. Eu vou então apresentar usando os slides que tenho preparados. Queria dizer que esta companhia também tem um aspecto extremamente interessante, que é quando você se junta a ela, quanto mais pessoas você ajudar, você também vai ter sucesso, como vou poder apresentar a seguir. Eu estou a falar da Neolife, uma empresa norte-americana formada na Califórnia, que existe há 77 anos. Portanto, não é uma empresa que apareceu ontem e que vai desaparecer depois da manhã. É uma empresa sólida, tanto no tempo como nos produtos que ela coloca à nossa disposição. Esta companhia está registrada em 55 países do mundo. Ela está registrada em Moçambique também. Ela está presente na América do Norte, na Europa, em África, na Ásia e na Austrália. Esta companhia está registrada em Moçambique, mas você, juntando-se a ela, pode expandir o seu projeto pelos 55 países do mundo. E você, ao registrar-se na companhia, você está a entrar para um negócio legal, que foi registrado em Moçambique. Esta companhia tem centenas de realizações marcantes, histórias de sucesso. Eu vou partilhar algumas ao longo da participação, ao longo da apresentação, daquilo que aconteceu comigo. Esta companhia tem também alguns valores que me entusiasmam o facto de estar ligado a ela. Primeiro é a integridade. Aquilo que ela diz que faz, ela realmente faz. O segundo valor é que ela coloca as pessoas em primeiro lugar. Ela quer o nosso bem-estar.
E uma das coisas que ela está à espera é que nós também tratemos as pessoas com generosidade e respeito, e isso vai nos fazer ter sucesso neste projeto. Esta empresa tem produtos que funcionam e ela dá garantia em 100% dos produtos que ela coloca à nossa disposição. Ela dá igual oportunidade para todos. Não importa quando é que você entra. A partir dos 18 anos, qualquer pessoa se pode juntar a esta companhia. Independentemente da sua raça, cor, religião ou qualquer uma outra diferença, você tem a mesma oportunidade. O plano de compensação é o mesmo. E tem uma coisa muito interessante. Você pode entrar hoje através de uma pessoa, mas se a sua dinâmica for superior a dessa pessoa, você vai poder passar a patamares mais altos e vai ganhar mais do que essa pessoa. Ou seja, o seu ganho não é limitado por quem lhe convidou. Depende de si. Um outro aspecto extremamente importante é a visão de longo alcance. Esta companhia quer estar no mundo por muito mais tempo e uma coisa que ele permite é que nós deixemos a posição em que nós estamos como herança para os nossos filhos. Então podemos estar a fazer um investimento hoje que depois podemos deixar para os nossos filhos e eles possam continuar a partir do ponto onde nós deixamos. Esta companhia, ela dá garantia em 100% dos produtos que ela tem. Porque quem autoriza a colocação dos produtos desta companhia no mercado é um conselho científico que foi formado através de cientistas de renome internacional, nutricionistas, biólogos, médicos, que integram esta equipe e esta equipe diz este produto vai fazer exatamente aquilo que a companhia diz. E esse produto é colocado no mercado e só nessa condição. Outra coisa interessante é que todos os produtos desta companhia são baseados na natureza. Ou seja, eles são produzidos usando como matéria-prima a natureza. Ele usa o grão, usa a fruta, usa os vegetais e usa o peixe. São esta a matéria-prima para os produtos desta companhia. São produtos produzidos com grande controle de qualidade e todo o processo de fabricação também corresponde a essa qualidade. Daí a garantia em 100%. Vamos então agora começar por falar sobre as duas dimensões em que esta companhia nos pode ajudar. E a primeira é por um mundo mais saudável. E eu queria aqui começar com duas frases que impactam muito na nossa vida. De forma crescente, uma das coisas que está a suceder no mundo é que, por causa do estilo de vida das pessoas, as pessoas estão a contrair doenças não transmissíveis. E a grande preocupação é que 80% dessas pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis são resultado do estilo de vida. A forma de viver das pessoas impacta. Há pessoas que, sem ter nenhum antepassado com doenças cardíacas, diabetes ou cancro, começam a contrair essas doenças por causa da forma como eles vivem. E outra coisa que preocupa é que essas doenças são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes no mundo. Ou seja, há gente a morrer com doenças crônicas que poderia ter evitado. E é uma grande quantidade de pessoas. Vamos ver então, porque esta foi uma das preocupações desta empresa, como é que ela nos pode ajudar. A primeira abordagem que foi feita foi tentar perceber o que é que tinha acontecido ao nosso estilo de vida. E então, cientistas naquela altura, da Neolife e até da OMS, fizeram vários estudos e eles perceberam que o estilo de vida que nós temos está a determinar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis em crianças, em jovens, coisas que só aconteciam a pessoas da terceira idade. O que é que eles perceberam? Perceberam que os nossos antepassados, por exemplo, que tinham muita energia, adoeciam poucas vezes e viviam até aos 100
e tantos anos, tinham um determinado comportamento, que é este que está apresentado no diagrama no lado direito. Faziam muito exercício, eles caminhavam, iam a uma chamba, iam visitar os seus familiares. Então, neste processo, eles faziam exercício regular. Eles consumiam grãos inteiros. E deixe-me explicar isto. Quando nós, por exemplo, comemos uma maçaroca, nós consumimos o grão inteiro. Ou seja, comemos a parte central e o farelo que está à volta. Assim acontecia com os nossos antepassados. Eles não processavam muito os grãos. Consumiam mais ou menos de forma integral. E isto é extremamente importante, como eu vou poder explicar a seguir. Consumiam frutos e vegetais muito naturais. Outra das coisas que eles faziam era consumir poucas proteínas. Ou seja, não tinham aquela forma que nós temos de hoje em dia, por exemplo, consumir proteína animal com muita regularidade. Podemos consumir proteína vegetal, mas a proteína animal consumida em grande quantidade é preocupante. Então eles consumiam um pouco. E eles consumiam poucas gorduras e açúcares. Ora, o que é que nós fazemos no dia de hoje? Nos dias de hoje? Nós fazemos exatamente o contrário. Somos muito sedentários. Até para pequenas distâncias usamos o chapa. Consumimos poucos grãos inteiros. E não fazemos isso até por vontade própria. É que muitos de nós compram os seus grãos nos supermercados. Os supermercados têm à nossa disposição grãos processados. Quando nós encontramos lá, encontramos o milho sem o farelo. A razão pela qual eles fazem isso, a primeira é uma questão de imagem. A segunda é que se eles deixassem com o farelo lá na prateleira, o grão provavelmente iria deteriorar-se rapidamente. Então, aquilo que nós encontramos é o centro, a parte central do grão. O que nós encontramos é o arroz branco. Ele já não tem aquela película que o faz integral. Nós já não encontramos o trigo também integral. Ele também é processado. E quando ele é moído para produzir a farinha, por exemplo, já é uma farinha branca, porque ele já foi-lhe retirada a parte exterior, aquela película exterior. Assim é o pão que nós comemos, é o pão branco. Estas são as opções que nós tomamos quando vamos ao supermercado e ao adquirirmos isto, estamos a consumir grãos não inteiros. Eu vou explicar qual é a importância disto. Consumimos frutos e vegetais com pouca quantidade, consumimos muitas proteínas, que eu disse já, que cria problemas na nossa saúde, mas a coisa que mais preocupa é que estamos a consumir, por causa do estilo de vida que nós temos. Às vezes saímos do escritório, descemos e temos que comprar um hambúrguer a correr, um cachorro quente, algo muito rápido, mas de regra geral muito gorduroso. Consumimos também muitos açúcares, os bolos, os sorvetes, os refrigerantes e outras situações. E isto é uma das causas principais daquilo que tem acontecido com a nossa saúde. Vamos então ver como é que a Neolife nos ajuda, porque, por exemplo, nós só conseguimos encontrar nos supermercados grãos processados. Como é que nós podemos então ter o grão inteiro? Mas antes de falar sobre a solução, deixe-me falar de por que é importante ter o grão inteiro. Todos nós sabemos que o nosso corpo é feito de trilhões de células. As células formam os tecidos os órgãos os sistemas e o sistema o nosso corpo inteiro. Quando nós temos células saudáveis, nós estamos saudáveis. Quando nós temos células não saudáveis, nós experimentamos algum tipo de doença. O que é uma célula não saudável? Uma célula não saudável é aquela que não tem a capacidade de absorver
os nutrientes que nós colocamos dentro do nosso corpo. Por exemplo, se nós comemos uma uma laranja, ela tem vitamina C. A vitamina C fica disponível no nosso corpo. O que a nossa célula tem que fazer é captar essa vitamina C para dentro dela, transformar em energia e depois excretar aquilo que ela não precisa. Essa capacidade só acontece quando a nossa célula é saudável. Ora, o que é uma célula saudável? Uma célula saudável é aquela que a sua parte exterior, que é chamada a membrana celular, está saudável, que tem essa capacidade de decidir este nutriente deve entrar e aquilo que não deve entrar dentro da célula não deve entrar. E deve excretar aquilo que já não é necessário. A célula não saudável, como eu expliquei, é uma que não permite que todos os nutrientes que nós colocamos dentro do nosso corpo através da alimentação sejam absorvidos. Então, o que é uma célula não saudável? É aquela em que a sua membrana celular não é porosa nem é flexível. E ela, assim, não permite a entrada dos nutrientes. Ora, esta membrana celular é feita de uma gordura boa, chamada de lípido esteróis. Trocando em palavras simples, a gordura que está presente no farelo do milho, na casca do arroz, do trigo e na soja, essas partes é que têm os lípidos esteróis. Eles existem nos outros alimentos, mas em pequenas quantidades. Mas nos grãos, elas estão presentes nas partes exteriores dos grãos. Significa que esta companhia, o que é que decidiu fazer para nós? Ela, percebendo que nós estamos a consumir grãos não inteiros, ela foi às cascas, ao farelo do arroz, do trigo e da soja, espremeu a frio, retirou o óleo contendo os lípidos esteróis, esta gordura boa. Colocou dentro de uma cápsula e pôs à nossa disposição. Chamou essa cápsula de TriNN. Esta cápsula, se nós tomarmos 2 ou 3 cápsulas de TriNN numa base diária, nós estamos a colocar dentro do nosso corpo aquela gordura boa que é necessário para o nosso corpo absorver, formar membranas celulares saudáveis e fazer com que eles absorvam bem os nutrientes que nós consumimos. Isto chama-se o suplemento. E esta é a suplementação. O que é que acontece quando nós começamos a tomar o TriNN? O nosso metabolismo melhora. Várias coisas no nosso corpo começam a acontecer bem, porque as nossas células estão saudáveis. Outra coisa que ela faz, otimiza o nosso crescimento no geral e o nosso desenvolvimento cardiovascular. Como eu disse, aumenta em 50% a utilização nutricional dos nutrientes que nós colocamos no nosso corpo. Aumenta a energia e ajuda a desintoxicar. Eu vou dar só um exemplo de algo que pode acontecer com algumas pessoas quando começam a tomar o TriNN. Há pessoas que ficam durante, por exemplo, uma semana ou mais, às vezes, sem ir à casa de banho para necessidades maiores. E algumas dessas pessoas dizem que o corpo delas é assim mesmo, que eles nasceram daquela forma e não têm como alterar. A questão é que é muito mau que isso aconteça, porque o nosso corpo já rejeitou algo e disse que devia ser excretado, mas isso continua dentro do nosso corpo durante um período muito longo. E isso pode ser responsável por o aparecimento de várias doenças, porque o nosso corpo continua a absorver desse material algo que já foi rejeitado e que não é necessário para o nosso corpo. Sucede com muitas pessoas que começam a usar o TriNN, tomando 2 ou 3 cápsulas e começam a ir à casa de banho com regularidade. 2 vezes ao dia, em muitas situações, eliminando de dentro de si aquilo que já não é necessário. Esta é só uma das soluções.
Quando começar a tomar o Trienen, vai sentir o impacto de estar a tomar algo que vai ajudar na sua saúde. Se você tiver duas pessoas a fazer a mesma medicação por uma razão qualquer de saúde, uma pessoa estiver a tomar o Trienen e a outra não estiver a tomar, as suas células ficam com melhor capacidade de absorver o ativo necessário do medicamento que você está a tomar. Absorve melhor. E ao absorver, você começa a ter uma recuperação mais rápida. Por isso, recomendo a todas as pessoas que amanhã mesmo procurem a pessoa que lhe convidou para poder obter o Trienen. Existem vários suplementos. Se eu fosse a falar dos suplementos, levaríamos toda a noite, não é esse o objetivo, mas queria dizer que, de forma combinada, elas ajudam em várias coisas na nossa saúde. Pessoas com diabetes, pessoas com tensão alta, saúde masculina, saúde feminina, saúde digestiva, crescimento da criança, saúde da memória. E queria contar aqui o meu caso de sucesso, que foi o facto de, há mais ou menos 5 anos, eu ter percebido que os meus joelhos começavam a doer sempre que eu precisava de subir as escadas. Às vezes, até só no caminhar, sentia dores nos meus joelhos. Fui à procura de 2 suplementos, o Full Motion e o Calmag. Comecei a tomar com regularidade e até hoje nunca mais tive as dores nos joelhos. Já sugeri a várias pessoas para que fizessem o mesmo e elas começaram a tomar o Full Motion e Calmag com regularidade, pessoas de muito mais idade que também tiveram muito sucesso. Mas esta companhia, ela preocupou-se também com outras dimensões. E outra dimensão que nós temos é que nós estamos expostos a muitos produtos químicos. E esses produtos químicos estão em nossa casa. Nós usamos para lavar a louça, para lavar o chão, lavar os vidros e outras situações. E esses produtos afetam a nossa saúde de forma imediata para alguns e a longo prazo para outras. Por exemplo, é muito normal termos um produto de limpeza que tem a indicação use luvas ou use uma máscara. Isso significa que ele sabe que o impacto daquele químico é grave na nossa saúde. À base de produtos naturais, a companhia produziu produtos de higiene e limpeza para todas as aplicações em nossa casa. Ou seja, nós podemos substituir todos os produtos que nós usamos em nossa casa por produtos desta companhia. Por exemplo, o LDC, que serve para lavar a louça, a roupa fina, tomar banho, escovar os dentes, é feito à base de coco. Eu disse estes factos que podem ser usados no LDC porque queria dizer que muitos destes produtos são versáteis, servem para várias aplicações. Quando a companhia vende, ela vende um produto concentrado. Então, nós diluímos o produto de acordo com aquilo que nós queremos usar. E isto faz com que este produto seja muito mais econômico do que os produtos que nós estamos a usar em nossa casa. Então, temos um produto natural que faz bem à nossa saúde, versátil e econômico. Não faz sentido não usarmos este produto. Por outro lado, a companhia percebeu também que existem produtos que nós usamos para a nossa higiene pessoal e alguns deles são produtos químicos. À base de produtos naturais, ela desenvolveu o gel, o shampoo e outros produtos para a nossa higiene pessoal. Porque ela sabe que várias pessoas, como nós, têm sempre uma horta, ou mesmo que tenhamos grandes campos e queiramos fazer uma produção orgânica ou convencional, a companhia desenvolveu um aditivo que nós podemos utilizar na irrigação das nossas plantas. É um aditivo natural, não é químico, ele ajuda a aumentar a rentabilidade da produção, aumenta em algumas situações até 160% da produtividade do nosso campo. Ele evita que os animais danifiquem a planta, ou seja, protege melhor as nossas plantas
e também ajuda-nos a poupar água, uma vez que ele tem a capacidade de reter a água por mais tempo na nossa planta. Estes são produtos que você vai poder falar com a pessoa que lhe convidou para também lhe poder falar sobre este e muito mais produtos. Vamos agora ver a segunda dimensão da conversa que queria ter convosco. Eu disse que esta oportunidade dava-lhe a possibilidade de você ter a liberdade financeira. E realmente, nós estamos no mundo para viver o melhor da nossa vida, no máximo dos nossos sonhos, nos nossos objetivos e nas nossas conquistas. E a minha pergunta agora é: qual é o seu maior sonho? O seu sonho é colocar os seus filhos numa boa escola, no país ou fora dela? É comprar a viatura dos seus sonhos? É passear pelo mundo e conhecer outras civilizações? Ou construir uma casa de acordo com o seu desenho e onde você a quer construir? Estes e mais sonhos podem ser resolvidos, podem ser alcançados se você estiver envolvido nesta oportunidade e realizar as atividades com entusiasmo. Sempre que se fala em alguma coisa ligada a empreendedorismo, nós sempre ficamos com algum receio. Nós já tivemos um amigo, com certeza, que investiu milhares de meticais num projeto e que no final ficou mais pobre e cheio de dívidas. Eu queria dizer que nesta solução você tem um baixo custo inicial de investimento e é o único que tem que fazer quando inicia. Não tem risco. A companhia faz a logística e o armazenamento para você. A companhia coloca-lhe o material de marketing e vai perceber porque é que é necessário. A companhia vai treiná-lo, porque quanto melhor você souber sobre o produto e sobre a companhia, você vai se comportar melhor e, portanto, vai ter maiores rendimentos. A companhia tem um plano de compensação lucrativo que eu vou explicar a seguir e dá-lhe uma plataforma digital que você pode usar no seu celular ou no seu computador para controlar tudo quando está ligado ao seu projeto. Eu disse que você pode começar em Moçambique e expandir por 55 países do mundo. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que criar alguns hábitos de sucesso. Algumas coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que dedicar pelo menos 1 a 2 horas por dia. 10 a 12 horas por semana, em que você vai realizar algumas atividades e vai fazer dessas uma rotina. O que é que você vai ter que fazer primeiro? Vai ter que definir por que é que quer fazer este negócio. Por que é que quer desenvolver este projeto. Estabeleça um objetivo para você mesmo e comece a sonhar já. O seu propósito, o seu objetivo, o seu sonho, definam. Que é muito importante para realizar esta atividade. A segunda coisa que vai ter que fazer é usar os produtos da companhia. Eu já falei, os produtos são bons, eles são econômicos, eles são saudáveis e são versáteis. Não faz sentido você estar envolvido com uma companhia desta ou conhecer alguém que está envolvido e não usar estes produtos. Então, o segundo hábito de sucesso que você vai ter que criar é usar os produtos da companhia. O terceiro hábito que você vai ter que ter é falar com as pessoas sobre o produto e sobre a oportunidade. Então, estes são os passos importantes para que você tenha sucesso. Deixe-me explicar um pouco como é que isto funciona. A companhia tem produtos e este produto do qual lhes falei é uma embalagem de TriNN de 120 cápsulas. Se você e o seu parceiro tomarem com regularidade 2 cápsulas por dia, você mensalmente vai adquirir uma embalagem de TriNN com 120 cápsulas para si e o seu parceiro. Porque esta companhia é internacional, a forma como ela encontra para lhe fazer a bonificação é através da pontuação. E o interessante é que este produto, o TriNN 120 cápsulas, em todo o mundo, nos 55 países, ela tem
34 pontos. Então, se você vai com o seu número de identificação, vai à companhia e vai pedir este produto para si, fica registado neste mês 34 pontos. Se você fala a mais 2 amigos seus sobre este produto maravilhoso e vai à companhia e adquire também 2 embalagens para 2 casais amigos seus, por exemplo, você durante o mês adquiriu 3 embalagens de Trienen. E aquilo que a companhia diz é que no seu número de identificação você tem 102 pontos. Então eu vou vos mostrar como é que, com a pontuação e o que é que você tem que fazer para ter sucesso nesta oportunidade. Vamos supor que você se juntou a esta companhia este mês, fez aquela compra que apresentei no slide anterior, fez 100 pontos e convidou mais uma pessoa também para se juntar à companhia que fez a mesma coisa. Ficaram 2 pessoas que adquiriram 6 embalagens de Trienen e fizeram 200 pontos. No mês seguinte, você vai convidar uma pessoa e aquela pessoa que você convidou também para esta oportunidade também vai convidar outra pessoa. Então vocês vão ficar 4 pessoas. E vamos assumir, porque você vai ensinar essas pessoas a fazerem exatamente aquilo que você fez. Ou seja, as 4 pessoas vão contactar cada uma delas mais 2 pessoas e vão comprar também para si uma embalagem. Ou seja, cada uma delas vai fazer cerca de 100 pontos. Então, o total que vai aparecer no seu número de identificação é que você fez 400 pontos. Quando você faz 400 pontos de acordo com a regra da companhia, ela transfere para a sua conta um bônus de cerca de 600 meticais. No mês seguinte, as 4 pessoas fazem exatamente o mesmo. Cada uma delas também convida uma pessoa e também ensina essas pessoas a fazerem os 100 pontos. Neste caso, ficaram 8 pessoas. E quando são 8 pessoas a fazerem 100 pontos, você tem 800 pontos no seu número de identificação e a companhia vai lhe pagar no fim deste mês cerca de 1.500 meticais. Não sei se alguém conhece um negócio ou um emprego que duplique o seu salário de um mês para outro. Acredito que não. Mas vamos continuar. Vamos assumir então que cada uma das 8 pessoas também convidou 8 pessoas. E ficaram 16 pessoas. E todas as pessoas estão a fazer 100 pontos. Então, no seu número de identificação, na sua rede, você ficou com 1.600 pontos. E quando tem 1.600 pontos, de acordo com a regra, você vai ter um bônus naquele mês de cerca de 6.000 meticais. Vamos assumir que no quarto mês, no quinto mês, você agora tem as 16 pessoas fazendo o mesmo. Ficam 32 pessoas dentro da sua rede. E essas 32 pessoas fazem 3.200 pontos. Nessa situação, o bônus que é-lhe pago no final desse mês é de cerca de 25.000 meticais. Se as 32 pessoas fizerem o mesmo no mês seguinte, você faz 6.400 pontos. Nesta situação, o seu rendimento ronda os 50.000 meticais. Vejam que de uma forma crescente, ajudando outras pessoas, porque todas as pessoas da sua estrutura vão receber a sua parte. Aquilo que lhe é pago é aquilo que resta para si nesse processo. Quando você faz 6.400 pontos, na verdade só precisa de fazer 4.000, você entra para uma categoria que é chamada de diretor. Quando você chega e tem uma estrutura de pessoas à sua volta, a companhia diz: agora você é um líder.
ela convida-lhe a estar numa escola de liderança onde você é treinado. E é treinado para quê? Para ajudar as outras pessoas também a chegarem ao nível de diretor. E vamos assumir que você encontrou 3 das pessoas que estão ligados à sua rede, que estão interessados em ser diretores, e você ajuda-os também a multiplicar a sua atividade. Aí você passa uma categoria de equipe mundial e o seu rendimento pode estar entre 80 a 120 mil meticais. Foi isto que nos aconteceu. 2 anos a 3 anos depois de nós iniciarmos esta atividade, trabalhando em part-time. Eu trabalhando numa empresa e a minha esposa também, nós desenvolvemos esta atividade em part-time e começamos a ter este rendimento e começamos a tomar aquelas decisões. Muitas pessoas, quando chegam a esta situação, decidem que devem largar os empregos e devem começar a trabalhar somente nisto. Mas você não precisa de fazer isso. Se você é professor, é médico, é polícia, é enfermeiro, tem qualquer profissão e você gosta daquilo que está a fazer, continua a fazer e continua a desenvolver. Porque você já explicou às pessoas como é que elas podem se desenvolver. E você vai continuar a trabalhar com essas pessoas. Deixe-me mostrar-vos só mais um passo. Se você continuar a trabalhar com as pessoas que têm à sua volta e conseguir que também os outros amigos seus que estão à sua volta também cheguem a diretores, você ficar mais ou menos com uma estrutura como esta, você vai chegar à equipe do presidente. E o seu rendimento vai ser entre 240 a 600 mil meticais. À medida que você for ajudando mais e mais pessoas, você também vai tendo o seu crescimento financeiro. O que é que você precisa então de fazer para entrar nesta companhia? A primeira coisa é definir que se quer inscrever com a aquisição do kit inicial, que é o investimento que tem que fazer. O que é o investimento inicial? É um pacote que tem a documentação que explica sobre tudo, como é que o negócio funciona, e é a documentação que você pode começar a trabalhar legalmente a partir de sua casa, não precisa de escritório nem de funcionários. Você mesmo é que vai trabalhar. Procure um canto e deixe ficar essa documentação. Mas dentro desse kit vem também embalagens de alguns suplementos. E a ideia principal é que você comece a usar esses suplementos para começar a sentir o benefício destes produtos. Então, existem em Moçambique 4 opções de kits para você entrar para esta oportunidade. É o kit de iniciação TriNN, com 2 embalagens de TriNN, ou o kit de iniciação TriNN com 6 embalagens de TriNN, ou o kit Pro Vitality, ou o kit Golden, que tem produtos de limpeza. A seleção do kit que você quer utilizar depende de si. Ele não lhe vai dar nem mais direitos, nem menos direitos ou mais deveres e dá-lhe o mesmo potencial de crescimento, independentemente da sua escolha. Então você vai ter que fazer este investimento e o seu investimento vai de 6.020 se fizer esta opção ou até 10.500 fizer a opção de 6 pacotes de TriNN. Este é o único investimento que vai ter que fazer para poder se juntar a esta companhia e poder ter todos os benefícios que falei há bocado. Quando você entra nesta companhia, você não está só. Muitas pessoas ficam preocupadas. E depois, primeiro, a pessoa que lhe convidou, que é chamado o seu upline, a pessoa de cima, ele vai ter todo o interesse de apoiá-lo para você crescer. Mas você vai ter o suporte da Neolife com sessões de treino, com sessões de motivação e materiais que vão ser colocados à sua disposição. Além disso, você pode se juntar ao Eagle Team, que é um grupo de pessoas que organiza também sessões de treino e de trabalho com as pessoas. Por exemplo, esta apresentação é a apresentação como uma atividade do Eagle Team.
Eu faço essa apresentação todas as quartas-feiras, a esta hora, para que as pessoas que acabam de se juntar possam vir aprender um pouco mais ou até convidarem pessoas novas para poderem apreciar esta oportunidade. O Eagle Team está em vários países. Se você tiver uma pessoa que conheça na Namíbia, na África do Sul, no Quênia, na Nigéria, o Eagle Team está presente lá. Então, o seu amigo lá vai ter a possibilidade de ter pessoas falantes da língua do local onde eles estão, que vão lhe poder apoiar, porque nós vamos pedir às pessoas do Eagle Team desse país para tomarem conta dele e ajudá-lo a crescer até a posição de diretor. Esta é a plataforma digital que você vai ter acesso. Ela é que vai fazer as contas. Ela é que vai transferir o dinheiro para as contas das pessoas que estão envolvidas consigo. Você pode fazer encomenda a partir daqui, pode ter material de publicidade e pode gerir todo o seu projeto nos 55 países do mundo, se fizer essa expansão internacional. Minhas senhoras e meus senhores, termino convidando a juntar-se à família Neolife. Você pode impactar na vida das pessoas à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, ajudando em termos de melhoria da condição de saúde, energia e bem-estar. Você também pode ajudar as pessoas a sair da situação precária financeira e a trabalharem por uma liberdade financeira, as pessoas que estão à sua volta. Você desenvolve esta atividade e pode deixar como herança para os seus filhos na posição em que você está e eles podem continuar dali para frente. Minhas senhoras e meus senhores, aquilo que faço como recomendação é que contactem a pessoa que os convidou e preparem-se para conhecer os produtos e para conhecer as condições para poderem entrar nesta oportunidade. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela atenção. Eu termino aqui a minha apresentação. Muito boa noite.